Segundo aos Coríntios, capítulo 3, todos encontraram? Amém? Então nós vamos ler o texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração de carne, ou de corações de carne. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da terra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do seu brilho, que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, eu vou repetir essa parte, eu quero que você preste bastante atenção no verso 9. Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que traz a justiça? Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de ser em comparação com uma glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanecer. Tendo, pois, tal esperança, valemos-nos de muita confiança no falar. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Pai, obrigado por esse texto maravilhoso. Obrigado pela inspiração ao teu servo, Paulo. E obrigado, Senhor, por revelar isso a nós nessa manhã. Que esse texto agora encontre aquele lugar especial no nosso coração. Que ele se torne chão, pavimente o nosso caminho, para que a gente possa caminhar em segurança e alegria nele, sempre encontrando contigo nesse caminho. Na nossa oração, nos méritos de Jesus. Amém. Agora vocês perceberam como eu fui proposital, né? Quando eu li Gálatas no início, Paulo lá com os Gálatas trata exatamente de um retorno para a lei. De uma igreja que está voltando a viver aquilo que se tornou, que a gente chama em português de caduco. Né? Caducou. A gente não diz isso? Como é que era antigamente, que a gente estava torcendo para passar 5 anos para a nossa dívida com o banco? Caduca. 5 anos caduca. Acredita nisso quem quer. Caduca nada, então não sempre vai estar lá. Eles podem enjoar de te cobrar, mas se não caduca, não caduca nunca. Quem tem dinheiro para receber, não esquece. Isso você pode ter certeza. Então, o Antigo Testamento em Cristo, ele caducou.
ou numa palavra teológica, num termo teológico, ele ficou obsoleto. Perdeu o seu valor e a sua vigência. Não vale mais. Não porque foi anulado, abandonado, porque não deu certo e a gente precisa abandonar. Nada do que Deus faz não dá certo. Tudo que Deus faz é certo. Ele se cumpriu. O propósito dele encerrou-se em Jesus. Por isso é a antiga aliança, nova aliança. Aqui agora nós temos outro retrato da mesma coisa que Paulo fala aos Gálatas que nós lemos no início. Paulo agora vai dizer aqui do porquê. Lá ele diz, vocês não devem voltar. E até explica o porquê. Mas com outro viés. Aqui ele explica o porquê de maneira bem teológica e de uma maneira que a gente tem um pouco de dificuldade de entender, mas hoje a gente vai tentar entender isso. Primeiro vamos ver para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto, né? Ou aos Coríntios. Essa igreja fundada por Paulo, e o registro está em Atos, se não me engano, no capítulo 18, quando ele funda a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade portuária, ela tinha 2 portos, porque ela tinha 2 entradas de mar na cidade. Havia um porto de um lado e um porto do outro. Então era uma cidade que era rota de navios, até hoje ainda é. E uma cidade, então, por isso, muito cosmopolita. Quem conhece que cidade onde tem porto? Paranaguá, que é uma cidade do Paraná, do litoral do Paraná, segundo a estatística, é um dos maiores portos do mundo, né? O Porto de Paranaguá é uma cidade portuária. Uma cidade portuária é sempre uma cidade misturada, por isso cosmopolita, uma cidade cheia de gente de vários lugares do mundo, não só do mesmo país, porque é um lugar onde trafegam navios. Então, muita gente viaja. É como se a cidade portuária fosse uma grande rodoviária. Você vai para uma rodoviária também é assim, não é só que a rodoviária é só aquele espacinho da rodoviária que é assim. Na cidade portuária é a cidade inteira que é assim. Cosmopolita, misturada, muita gente do lugar inteiro. Por isso se misturam religiões, práticas, culturas, todo mundo se misturando no mesmo lugar. Essa é a cidade. E entre as igrejas que recebem essas cartas do apóstolo Paulo, não houve nenhuma outra que se mostrasse tão desequilibrada quanto a igreja de Corinto. Essa igreja era muito desequilibrada. Os teólogos e historiadores dizem que uma das causas desse desequilíbrio era exatamente essa mistura. Mistura de gente, de religião, de um monte de coisa. Então, quando a igreja se converte, ela vem com um monte de mistura. E essa mistura, misturada com outra mistura, dentro do mesmo ambiente, torna um negócio muito mais misturado. Né? É que nem colocar uva passa no arroz. Eu não entendo porque fazem isso. É uma mistura desnecessária, mas tem gente que faz e come, e gosta. É mistura desnecessária que não precisa fazer, mas faz. Maçã da maionese, que é outra coisa que eu não consigo entender, quem que inventou isso. Mas essa mistureba. A igreja é a mistura da mistura. É a igreja de Corinto, desequilibrada por isso. E uma característica da igreja de Corinto, dentre outras, era a bipolaridade, que é um termo de hoje, né? Na época, é claro que ninguém falava nisso, mas é um termo para a gente poder entender. Era uma igreja que viajava de um extremo a outro em qualquer situação da vida. Falta de equilíbrio mesmo. Eles eram extremistas. Né? Extremistas a ponto assim de, num minuto pensar uma coisa, no outro minuto pensar o oposto, como se não tivesse pensado a primeira coisa. Como se sempre tivesse a segunda convicção desde o começo. Terríveis nisso. Então, lidar com eles era como andar numa corda bamba. Era como andar naquela corda do circo, né? Que balança. E era um exercício de sempre tentar mantê-los no meio, no equilíbrio, para não caírem nem para um lado e nem para o outro. E nesse capítulo a gente vê mais uma vez Paulo fazendo esse exercício de equilíbrio com eles. Ó, vocês têm que ser equilibrados. Tanto é que Paulo, no verso 1, ele começa dizendo assim: será que nós, falando dele e dos que estão com ele, será que começamos outra vez a nos recomendar a vocês? Será que a gente está aqui recomendando a si mesmo? Será que mais uma vez a gente está dando testemunho da gente, contando vantagem sobre nós mesmos? Ele diz, não, a gente não está fazendo isso. A gente não está se recomendando como quem quer ser aquela referência arrogante de alguém. Não é isso que nós estamos fazendo. Como já vimos, por serem assim extremistas, não seria de se assustar se os coríntios interpretassem assim as palavras de Paulo. Está dando testemunho de si mesmo. Testemunho próprio não vale. Contar vantagem não. Elogio tem que vir de fora. Autoelogio a gente desconfia. Então ele diz assim, para que não tenha essa desconfiança, eu já digo, não estamos nos recomendando a você. Não estamos. Mas por que Paulo começa o assunto do capítulo 3 com essa pontualidade, com essa expressão de autorrecomendação?
Porque isso estava acontecendo em Corinto. Os coríntios estavam agindo assim, estavam recebendo pessoas por meio de cartas de recomendação. Você chegava lá em Corinto com um currículo que fosse, uma carta assinada por alguém, você fazia tudo na igreja. Você participava de tudo, inclusive você tinha a palavra. Eles não tinham nenhum critério. Bastava uma carta assinada por qualquer um. Para eles era suficiente para se tornar líder, chefe. Paulo diz, vocês estão fazendo isso aí, vocês estão querendo receber pessoas por cartas de recomendação. Né? Paulo diz, não é essa a minha intenção, eu não estou aqui me oferecendo a vocês e me recomendando, e nem trouxe uma carta assinada por ninguém, não. Ele diz, se vocês querem uma recomendação para que eu comece a falar do que eu quero falar, eu tenho uma. Eu apelo para a única carta que eu tenho de recomendação, que eu trago comigo. E qual é a carta? Ele continua no texto, você percebeu a leitura. Vocês são minha carta, ele diz. Vocês são minha recomendação. Se vocês querem uma recomendação minha, olhe para a vida de vocês depois que vocês ouviram o evangelho da minha boca. Se a vida de vocês mudou, foi transformada e melhorou, a carta de recomendação que eu tenho são vocês mesmos. Vocês são a minha apresentação. É só vocês serem honestos com o que vocês ouviram, e é só vocês serem honestos com o que está acontecendo, e vocês vão dizer, ele não precisa de outra assinatura. Nós somos testemunha de que o que ele fala é verdade. Paulo diz, vocês são minha carta. A única testemunha que eu preciso para pregar a vocês e para escrever cartas a vocês é a mudança produzida na vida de vocês. É a única recomendação que eu preciso. A conduta de vocês é a única recomendação necessária. Então, Paulo diz que eles são a carta. Vocês são minha carta. Eu queria falar com você nessa manhã em rápidas palavras, né, sobre esse tema do capítulo 3 de 2 aos Coríntios. Cartas vivas que a letra não pode matar. Cartas vivas que a letra não pode matar. Em primeiro lugar, as cartas vivas que a letra não pode matar são produzidas pelo Espírito. São cartas escritas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Veja o verso 2 e 3. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Manifestos como cartas de Cristo são vocês, ele diz, né? Ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, como a lei, como os 10 mandamentos no Monte Sinai por Moisés, mas em tábuas de coração de carne. Olha o que ele diz. Vocês são isso. Cartas escritas por Deus. Paulo aqui não está interessado em falar sobre si mesmo. Porque ele não precisa falar sobre si mesmo. Não precisa se recomendar e não precisa que alguém o recomende. Em vez disso, ele destaca os próprios coríntios, os próprios crentes de Corinto, revelando que, pela graça de Deus, eles estão demonstrando o seu relacionamento com Cristo. E quando demonstram esse relacionamento com Cristo, eles se mostram cartas vivas, ambulantes, epístolas escritas pelo Espírito. Ele diz, Deus está operando na vida de você. Deus está operando em vocês. E está tornando conhecido o fato de que vocês pertencem a Ele por meio de Jesus. A operação de Deus na nossa vida, a mudança do nosso comportamento, do nosso modo de agir e de responder à existência, é um texto escrito por Deus para nós outros. Tem gente que usa a expressão, né, para dizer que não possui segredos. Ele diz, a minha vida é um livro aberto. Quando alguém diz isso, eu desconfio. Quem é não precisa falar. Quem é a vida é um livro aberto, não precisa ficar dizendo. Quem tem que insistir que é porque está tentando esconder uma página, rasgou uma, dobrou, apagou, né? Sai daqui, essa coisa não. Paulo diz, olha, no que diz respeito ao Evangelho, vocês são livros abertos não porque vocês se abrem. Vocês são livros abertos porque quem escreveu é o Espírito, e se o Espírito escreveu, está revelado. Revelado a todos. Cartas, vocês são cartas vivas. Em outras palavras, Paulo está dizendo que todas as pessoas podiam ouvi-lo falar sobre as suas 2 cartas aos Coríntios. Aliás, aqui um ponto. Né? São 4 cartas que essa igreja recebe de Paulo, só de Paulo. 4.
A primeira se perde. O registro dela está na primeira carta. Paulo havia escrito uma carta que se perdeu, que seria a primeira aos Coríntios. A nossa Bíblia traz primeira aos Coríntios, a outra carta, né? Está registrada aqui. Mas ela não é a primeira, ela é a segunda. Depois tem uma terceira, chamada de Carta Dolorosa, onde Paulo, nessa aqui, na segunda que nós temos na Bíblia, pede quase que desculpa por ter escrito ela, porque ela foi muito pesada para os irmãos de Corinto. Essa também se perdeu. E aí ele escreve uma quarta, que é a nossa segunda. Então a primeira se perde, a segunda é a primeira da Bíblia, a terceira se perde e a quarta é a segunda da Bíblia. 4 cartas para a mesma igreja. É isso que ele escreve. Então, o que ele está dizendo aqui é que todas as pessoas podiam ouvi-lo falar por meio dessas cartas. Mas, quando observavam os coríntios, eles podiam ler a mensagem das cartas. Olha que interessante. Ele está dizendo, ó, quando eu falo das cartas, todo mundo me ouve falar sobre elas. Mas quando olham a vida de vocês, todo mundo lê a mensagem delas. Porque vocês são a mensagem da minha carta, das minhas cartas. Quando vocês se comportam conforme o Evangelho, as pessoas leem a mensagem do que eu escrevi no papel. Você já se pensou como isso? As pessoas te leem. Está todo mundo te lendo. O tempo inteiro você está sendo lido. O tempo inteiro. E o que estão lendo? Qual é a mensagem que as pessoas estão recebendo quando leem você? O que vai de encontro ao coração delas? Paulo diz, eu estou tranquilo. Vocês são minha carne. Eu não tenho medo de ser associado a vocês. Eu não tenho medo que as minhas cartas escritas se percam e 2 se perderam. Vocês estão vivos e vivendo o Evangelho, então vocês são essas cartas estampadas, expostas para todo mundo ler. Para todos lerem. Paulo está então afirmando que os cristãos em Corinto são esse testemunho vivo do Senhor, não só de Paulo, porque quem escreveu foi o Espírito. Vocês são uma epístola viva, uma carta viva. William Barclay, quando comenta esse texto, ele faz uma citação muito impressionante. Muito tempo antes de Paulo dizer, Platão já havia dito que o bom professor não escreve a sua mensagem com tinta que se apagaria, nem com palavras que não se podem falar em todos os idiomas. Antes ele encontra um discípulo e semeia a sua mensagem no coração dele. Platão já dizia isso. A melhor maneira de ensinar é ensinar como se faz fazendo. É ensinar como se faz praticando. Então, Platão já dizia, faça das pessoas a sua lição, não dê uma lição para as pessoas. Às vezes nós falhamos muito nisso, né? Damos lição de moral nos nossos filhos. Vou dar uma lição de moral em você agora. Mas fica na lição, porque quando a gente vira as costas, a gente nega tudo o que falou para o filho com atitudes. O filho diz o que eu sigo, o que ele disse ou o que ele faz. Qual a melhor maneira? Qual a melhor lição de moral? Ensinar como se faz? Fazendo. Praticando. Porque o outro se torna um outro seu. Imita o que você faz. Se torna uma lição sua ambulante, uma carta ambulante. Dia 31 agora foi aniversário, ou seria o aniversário do meu pai. 69 anos. Postei lá um texto na rede social, né? Faria 69, mas a 23 já está longe de nós e Deus o recolheu. E um dos comentários que você dá na postagem é a minha aparência física com ele, muito igual, né? Muito parecido. Essa é a explicação do porquê eu não deixo meu bigode. Porque o meu pai usava bigode. Se eu deixar bigode, eu tomo susto. Tá? Quando eu olho no espelho. Que é muito parecido. Então eu não deixo. Porque é parecido mesmo. E muitos amigos tiravam sarro e diziam assim, rapaz, você tinha que se ver de costas. Andando. Eu falei, por quê? Porque quando você anda do lado do seu pai é muito engraçado. Parece que vocês estão fazendo uma coreografia. São iguais quando andam. Parece que os dois estão dançando. Igualzinho, andando um do lado do outro. O movimento do ombro, das pernas. Eu tirava o maior sarro de mim e dele por causa disso. Né? Isso é, talvez, o que Paulo queira dizer aqui. Esse mimetismo que a gente deve propor no Evangelho aos outros. A ponto dos outros imitarem a nós. Não estou dizendo
fisicamente foi só um exemplo que eu dei, mas em tudo que se responda como espiritualmente. Paulo diz, vocês são minha carta, gente. Quando vocês caminham, quando vocês agem, respondem, vocês provam de que foram escritos pelo próprio Deus. Cartas ambulantes, vocês são esses. Isso é o que Paulo fez. Escreveu sua mensagem nos Coríntios. Através de Paulo, Deus escreveu as suas mensagens neles. Não com tinta que se apaga, que com o tempo se desfaz, se gasta. Mas escreveu no Espírito. Foi assim que Deus escreveu. Não em tábuas, como foi escrita a lei lá no monte. Como a lei foi escrita no início. Mas escreveu no coração. Escreveu no coração. Como que a gente apaga algo escrito por Deus no coração? Não apaga. Então, cartas vivas que a letra não pode matar são, em primeiro lugar, produzidas pelo próprio Deus. O próprio Deus está escrevendo a história da redenção nas cartas que ele elegeu na igreja. Na igreja. Você é a primeira. Aqui seria a bombinha? Você é esse. Ou você é a primeira ao mundo inteiro. Onde é que você põe a planta no seu pé? Você é essa epístola revelada, escrita para que todos leiam. Cartas vivas que a letra não pode matar. Primeiro, são produzidas pelo Espírito. Segundo, recebem vida do Espírito. São cartas vivas. Olha o verso 6. Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, Paulo aqui segue salientando que não é ele quem opera o equilíbrio nos Coríntios, mas sim Deus. Insistindo que é Deus quem capacita a todos no Espírito. É Deus quem capacita. E capacita não só a agirem conforme a vontade de Deus e a vontade do Espírito, mas também a ministrarem essa vontade à igreja, ao corpo de Cristo. Essa vontade revelada agora nesse novo pacto, nessa nova aliança. É o Espírito quem produz isso. Então é o Espírito que dá dinâmica, é o Espírito que dá vida a essas cartas que ele escreveu. São cartas vivas, não em papel e em pedra, mas ambulantes, caminhantes. Somos nós. Recebemos vida como uma mensagem viva. Quem lembra do advento das mensagens vivas de aniversário? Hã? Quanta vergonha alguém passou aqui. Todo mundo estourando foguete na porta da tua casa. E vem um cara com uma voz de locutor e diz, né? Letícia, você é bom dia, né? Aí você vai embora. Você fecha a janela para aquela carta viva, aquela mensagem viva. Todo mundo está na rua, todo mundo está vendo. Ó, envelheceu, é aniversário dele. Mensagem viva. Nós somos essas cartas. Não de chacota, mas de verdade. Por isso que às vezes você incomoda no ambiente, sabia? Que você é uma verdade ambulante, escrita para todo mundo ler. Por isso te odeiam, porque querem pecar em paz. E não podem, porque você está lá. E não para se mostrar mais santo ou melhor, mas simplesmente vivendo a vida que Deus mandou viver. E aí você é um incômodo. Você é esse incômodo para os outros. Eles dizem, sai de perto de mim. Sai de lá. Porque você é vivo. Você está ali em ebulição o tempo inteiro. Agora, Paulo aqui está fazendo um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele diz, na antiga aliança, o que se observa é exatamente a ineficiência humana em cumprir as exigências da lei, o que ele chama de letra. A letra, ele diz, que é a lei escrita em pedra, era impossível a nós. Por isso não era uma carta viva. E nem uma carta morta, porque é a lei de Deus. Mas é uma imposição. Ele diz, e a imposição de Deus a nós era impossível por quê? Porque nós pecamos. E o nosso pecado nos impede de cumprir a vontade de Deus. Então não tinha nada em ebulição, não tinha nada dinâmico. Tinha apenas uma regra para ser cumprida. O problema é que a gente é bom em descumprir regras. Não é? A gente é campeão em descumprir regra. A gente acha um jeito de achar uma brecha na lei para poder descumprir a regra dentro da lei. Olha que legal. Né?
Você diz para o filho, você não vai sair de casa. Daí ele bota uma camisa vermelha e sai. Aí você diz, por que você saiu? Você disse que não era para sair. Você não disse que não podia sair de camisa vermelha. A gente acha uma brecha na ordem. Se você tivesse dito não sai de camisa vermelha, ele decidiu uma vez. Porque a gente é campeão em fazer isso. Em descumprir regras. Quando alguém nos dá uma regra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é como que eu faço para descumprir isso sem sofrer punição? Então Deus deu a lei, e a lei é impossível a nós exatamente por causa do nosso pecado. E essa lei foi exposta, essa letra foi exposta num documento escrito, operando desse jeito a morte nossa, porque quando a gente não cumpre a lei mesmo nos mata, porque quem não cumpre a lei deve morrer. E nenhum homem a cumpriu, e nem pode cumprir. Devido à nossa natureza, fazê-lo era impossível e fazê-lo é impossível. Por isso Paulo diz em Gálatas pelo início, não voltem para a lei, porque vocês não vão cumpri-la, não dá. Portanto, sobre a letra, que é a lei, o homem não podia e não pode alcançar nada mais que condenação e morte, porque não dá para cumprir a lei. Então não tem de viver por uma coisa impossível. Agora, ganha vida. E por ganhar vida em Cristo, a lei que se cumpriu em Cristo se encerra. E agora ele cumpre a lei do novo pacto. Aí a gente percebe que a lei serviu para quê? A lei serviu apenas como mais um degrau na escada da revelação de Deus até chegar em Jesus. Era um degrau. Passou-se o degrau, não volta mais naquele degrau. Se você sobe uma escada, cada degrau que fica para trás não é mais pisado. Não é assim? Nem se for uma escada rolante, você não pode pisar mais. Tem gente que tenta numa escada que sobe descer. Já viu esses vídeos de gente que está no lugar errado? Tem gente tentando viver a vida cristã assim, né? Cristo está lá, mas ele quer ir para além. Daí ele fica tentando descer e a escada só sobe. Aí você ri nos vídeos do Reels, quando alguém faz isso no shopping, né? E é flagrado, tentando descer uma escada, está subindo, mas não percebe que às vezes você está fazendo isso na sua vida espiritual. Cristo está aqui, você está tentando descer. Voltar para uma lei, para obras. Não, vou fazer por merecer. Eu vou ganhar o céu à força. Eu não preciso crer em Jesus, então eu vou ganhar do meu jeito. Ah, não dá, porque a letra mata. A lei mata. A lei mata o homem, porque o homem não a cumpre. Agora, na graça revelada no Evangelho, não só é dito a nós o que nós temos que fazer, mas é dado a nós força para cumprir. Essa é a diferença em Jesus Cristo. A ordem continua a mesma. A lei se cumpre nele, e agora é a lei do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Nisso se resume a lei de Jesus. Em Jesus é possível por quê? Porque ele te deu força agora para cumprir. Você não é mais um pecador tentando fazer por obras. Você é agora alguém que crê na obra de Cristo, vivendo apenas o resultado dela. Vivendo Cristo. Poder para cumprir a vontade de Deus é só em Jesus. Por isso, agora nós estamos vivos para Deus. Em Cristo, o mandamento trouxe consigo o poder. Em Jesus. Veja, então, que a lei não é desprezada no Novo Testamento. A lei não é desprezada, porque a lei é divina. Segundo Paulo aos Romanos, é santa, justa e boa. Capítulo 7 de Romanos. Mas só o Espírito torna essa lei viável, porque dá força a ela e dá força ao discípulo. O Espírito Santo faz com que o crente compreenda as implicações da lei de Deus na nova aliança, em Cristo Jesus. Em outras palavras, enfrentando a letra da lei sem o Espírito, o homem é o sujeito da história. Mas na presença do Espírito, o homem é o objeto da história. Se você tentar enfrentar a lei sem o Espírito, você vai se colocar-se como sujeito da frase, como aquele que está em evidência na expressão, na frase, no texto. Mas, se você, na presença do Espírito, entender que a lei foi cumprida em Cristo, você é o objeto. E o sujeito da frase é Jesus. O personagem é Jesus e você só é o objeto da frase, em quem a ação de Jesus é feita, para onde a ação de Jesus é apontada. Entendeu? Cartas vivas que a letra não pôde matar, são produzidas pelo Espírito e ganham vida, recebem vida no Espírito. Se hoje você vive para Deus e você ganhou vida de fato, a ponto de poder negar o seu pecado,
E essa é uma das evidências de que nós vivemos em Cristo, é poder dizer não para aquilo que antes a gente dizia sim facilmente, e agora a gente tem o poder de dizer não para aquilo e negar aquilo, o desejo da carne. Essa é uma das referências de vida, essa é uma das demonstrações de que estamos vivos. Se isso é possível a você, é porque você é uma carta viva. Recebeu vida de Deus em você. A última parte do versículo, que a letra mata e o espírito vivifica, ou da vida, já causou um debate enorme nos meios acadêmicos e ministeriais, né? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, cuidado estudar a Bíblia, hein? A letra mata. Aí as pessoas pegam esse versículo 6 de 2 Coríntios 3 e dizem assim, Paulo aqui está ensinando a gente a não estudar teologia. Ah, você é muito teólogo, cuidado, a letra mata. Mata. A letra mata a burrice. É isso que ela mata. A estupidez do pecado. A teologia mata, sim, mas mata a estupidez nossa de querer interpretar a Bíblia ao nosso gosto e fazer com que a Bíblia concorde com o que a gente quer. Paulo não está falando teologia, pelo contrário. Se Paulo fosse contra o estudo bíblico, Paulo não escreveria na segunda carta a Timóteo, Timóteo, quando você vier me ver, traga os rolos e os livros, porque eu preciso estudar. Paulo não sai daquela prisão, né? De segunda Timóteo, ele morre. Mas mesmo vendo ali que vai morrer, ele diz, eu vou ler um pouco antes de morrer. Vou dar uma estudada um pouco antes de morrer. Então, Paulo não é contra, muito pelo contrário. Paulo é o maior teólogo da história depois de Jesus Cristo, e isso é fato. E Jesus é teólogo, Jesus é Deus, né? Mas como mestre, Paulo vem depois, logo após Jesus. Então, como é que Paulo está condenando aqui? Né? Cada vez que eu escuto isso, eu falo, meu Deus do céu, não entendeu o texto, não conseguiu ler o texto. O texto não está falando de estudo, o texto está falando da lei. A letra aqui é aquilo que nos condenava, porque nos exigia o que era impossível. E ele diz, a letra mata. Quer viver pela lei? Você vai morrer porque você não cumpre. Mas o Espírito dá vida, porque a lei se cumpre em Cristo, e em Cristo nós ganhamos vida para cumprir a lei de Deus, já executada em Jesus. O Espírito dá vida. E quem é vivo estuda. Quem é vivo lê Bíblia. Quem é vivo lê livros. Quem é vivo se esmera. Quem é vivo para Deus, quando tem uma dúvida, se não consegue encontrar resposta, procura quem tem a resposta. Se quem, aliás, tem a resposta não tem a resposta, vai procurar outro que tem a resposta, até juntar uns 10 para achar uma resposta. Mas acha. Porque é revelada, é a Escritura, é a palavra. Então não seja contra o estudo teológico. Seja contra quem é arrogante porque estudou. Esse sim você deve abandonar. Porque quanto mais se estuda, mais ignorante você se enxerga. Por isso, o estudo tem que trazer para nós humildade. E se falando de teologia, que é o estudo da Escritura, muito mais do que qualquer outra disciplina na história. Quanto mais você sabe, mais humilde você fica, porque você percebe o teu tamanho diante de tudo que Deus fez, de tudo que Ele estabeleceu. É isso aqui, ó. Pequenininho. Pequenininho. Tá gravando aqui, né? Então não vou citar nome. Tinha um sujeito no seminário que me tirava muito do sério. Eu sempre gostei de estudar, principalmente teologia, né? Quando eu fui para o seminário, isso foi minha vida e é minha vida até hoje. E aí ele chegava no seminário, ele tinha um jeito de ser, ainda tem, muito espalhafatoso, é o jeito dele, eu tinha que respeitar. Mas o problema é que eu era uma vítima preferida dele, isso que me irritava. Eu não podia estar em qualquer lugar de seminário. Quando ele me chegava e dizia assim, ô, Sandro, nosso teólogo, todos vocês, aqui está o nosso teólogo. Quando a gente estava no primeiro ano, passou para o segundo, daí vinha outra turma depois da nossa, eu entrava alunos de primeiro ano, ele falava, nossa, se vocês querem aprender, aqui está o rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Será que dá para expulsar o espírito igual Paulo fez, cara? Né? Em Atos 16, lá na Pitonisa? Será que se eu pôr a mão sai? Porque, gente, é irritante. Né? É irritante, porque não tem nada a ver com isso. Então, do jeito dele, talvez na brincadeira, sei lá se aquilo era sincero, ele estava me elogiando mesmo. Até hoje eu não descobri, também não vou perguntar, porque eu não quero saber. Mas, fato é que irrita. O estudo teológico não é para isso. Por isso que quando você ouve o Hernandes Dias Lopes e o Augusto Nicodemos, você tem raiva da humildade deles, né? Não da arrogância. Você fala, como é que o cara pode saber tanto e ser tão humilde? Você olha para eles e diz assim, meu Deus do céu, o homem fala manso. O homem responde uma pergunta difícil de responder como se estivesse respondendo 2 mais 2 é 4. Sabe? Numa humildade extrema.
Aí você olha assim, é isso que o evangelho faz. Quanto mais ensina, mais humilha. Quanto mais você sabe, mais humilhado você é. Porque é escrita pelo próprio Deus. Paulo diz, numa das suas cartas aos Coríntios mesmo, que nós somos vasos de barro, com um tesouro dentro. Quem que coloca um tesouro dentro de um vaso frágil? Só Deus. Onde está teu anel de diamante, se você tivesse? Estaria no cofre, não estaria? Bem escondido e guardado para ocasiões especiais. A gente guarda valor em lugares seguros. Deus pega o que tem de maior valor e põe em vasos de barro, frágeis como nós. Ele diz, é aqui que eu vou guardar. Onde qualquer tempestade já pode derreter, desintegrar e rebentar. Mas é aqui que eu escolho colocar. Esse é você, esse sou eu. Cartas vivas que a letra não pode matar. Frágeis, contudo, com uma mensagem que pode revolucionar o mundo. Com mensagem que pode destruir a fortaleza do inferno inteira dentro de você. Olha só. Como é que a gente vai ficar arrogante? Como é que a gente vai bater no peito e dizer que é o super-homem, a super-mulher? Não tem como. Cartas vivas que a letra não pode matar. Primeiro, escritas pelo próprio Espírito, redigidas por ele. Segundo, vivas no Espírito, recebem vida dele. E terceiro, são expostas ao próprio Espírito. Verso 13 em diante. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível. Pois até hoje, quando houve a leitura da Antiga Aliança, até hoje, quando o Antigo Testamento é lido entre esses, o véu permanece e não pode ser tirado. Pois somente em Cristo esse véu pode ser removido. Sim, até hoje, sempre que leem Moisés, ou sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte, ao Senhor o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Senhor? O Espírito do Senhor, ali há liberdade. Olha como Paulo começa a tratar agora lei e evangelho. O texto lá do Antigo Testamento, o texto de Êxodo 34, capítulo 34, relata que o rosto de Moisés ficou radiante, brilhoso, porque ele desceu do monte e falou com Deus, ou porque ele subiu ao monte e falou com Deus. Por falar com Deus, a glória de Deus tomou conta de Moisés e o rosto dele brilhava, literalmente brilhava. Então, na presença de Deus, Moisés tirava um véu, um capuz, alguma coisa assim que cobria o rosto que ele tinha, porque ele ia falar com Deus. Mas quando ele descia e ia falar com o povo, ele tinha que cobrir, porque era muita luz. Ele tinha que cobrir o rosto. Paulo vai dizer que Moisés pôs um véu sobre o seu rosto para que os israelitas não pudessem observar o fim daquilo que acabava. Paulo vai dizer, por que Moisés colocava um véu no rosto? Primeiro, porque era muita luz. Segundo, porque no período que ele descia e ficava longe lá do cume do monte, da presença de Deus, aquilo ia se desvanecendo, era uma luz que ia enfraquecendo. E como Moisés não queria que o povo visse que o brilho estava indo embora, para que o povo não pensasse que Deus já não estava mais ali, ele cobriu o rosto para que pensassem, ó, Deus ainda está aqui, Moisés está com o véu, a gente não pode olhar o brilho. Então Moisés fazia isso para que o povo não visse que a glória estava indo embora. Paulo diz isso. Na passagem de Êxodo também é nos ensinado que Moisés colocava o véu porque eles pediam. E pediam por quê? Porque quando Moisés brilhava, Moisés era um anúncio do pecado deles. Eles não conseguiam olhar para o brilho de Moisés sem pensar nas suas falhas. Porque na descida de Moisés do monte, o que eles estavam fazendo? Adorando o bezerro de ouro. Moisés demorou lá em cima, disseram, Moisés morreu, vamos fazer um Deus. Aí pegaram tudo que tinha de precioso, derreteram, e não é que eles moldaram um boi, alguma coisa, né? Não é que eles moldaram isso, não. É que saiu parecido com aquilo. E esse é o nosso Deus. Quando Moisés desce, o que Moisés faz com a tábua que Deus havia escrito com o dedo? Moisés quebra de raiva, né? Pá, joga no chão. Quando ele volta e tem que escrever de novo, diz, agora você vai talhar, meu amigo. Na primeira escreveu com o dedo, agora você quebrou, você que escrever. Aí Moisés tem que fazer lá na pedrinha, né? Na talhadeira. A segunda tábua. As segundas tábuas. Por causa disso, toda vez que ele descia, o que eles faziam? Moisés, põe o véu. Porque a gente lembra do nosso pecado olhando a luz. Então cobre essa luz aí porque é constrangedor.
Certo? Então, para o povo o véu servia para não olharem para os seus pecados, e para Moisés servia para que não percebessem que a glória ia indo embora com o tempo. Ele precisava dizer, ainda está aqui, não pequem. Então veja que de um lado tem um povo que, em vez de se arrepender, pedem a Moisés para que cubra a sua face, porque não querem ver o seu pecado, e querem permanecer com o seu coração endurecido, e do outro tem Moisés não querendo que eles vejam que a glória não está ali o tempo inteiro, que com o tempo aquilo se esvai. Aí Paulo diz, nós não somos nenhum e nem outro. Por quê? Porque Cristo tirou o véu. A glória já não está mais no rosto de ninguém. A glória está em Cristo. Então você é uma carta viva que a letra não pode matar, que está exposta diante dos homens e de Deus o dia inteiro, refletindo a glória dele. O problema é que a gente quer usar o véu. Paulo diz, quando a gente volta para a lei, quando Moisés é lido, a gente recoloca o véuzinho no coração, no rosto, a gente repõe. Por quê? Porque aquilo já esvaneceu, a glória se foi. Para ninguém perceba que aquilo não tem mais glória, a gente cobre e faz de conta. Né? Faz de conta que está vivendo para Deus. O véu é essa capa que a gente usa de vez em quando, de religioso. Quantos religiosos encapados você conhece? Né? Que vivem com aquela capa, com aquela toga de sacerdote ambulante, mas que dentro, como disse Jesus aos fariseus, não passam de túmulos, sepulcros bem feitinhos, caiados, rebocados, calfinados. Faz até uma capelinha e põe um anjinho em cima com uma trombetinha. Você vai no cemitério, às vezes, e vê esses mausoléus, dá vontade de morar. Não, acho que eu vou me mudar para cá. Tá mais bonito que o meu quarto isso aqui. Olha só, porcelanato, né? Coisas gravadas em dourado. Tá mais bonito que o meu quarto, com uma bagunça. Eu vou trazer minha cama, meu guarda-roupa, vou dormir aqui. Deixa eu te dizer assim que vocês são, para os fariseus. Túmulos bem apresentáveis, chamativos. Mas o que tem dentro de um túmulo, gente? Morte. Não serve para outra coisa. Podridão. Morte. A gente às vezes faz isso. Coloca esse véuzinho, constrói esse túmulo bonito lá de fora para todo mundo visitar, achando que é um lugar para bater foto, e quando nos encontram, um fedor de podre é enorme, porque não tem nada por dentro a não ser morte. E Jesus e Paulo está dizendo aos coríntios, quando vocês voltam para a lei, vocês se vestem de novo com um véuzinho para não deixar transparecer a vida ruim. Ele diz, no Evangelho o véu é removido, não tem nenhum tipo de capa, você não precisa ser quem você não é, porque não acontece por aparência, acontece de dentro para fora. Tudo que você faz para Deus, você não faz para mostrar, você faz como teu natural, você faz porque aquilo é você. Você faz porque é o seu novo modo de agir. Quem mentia não minta mais, João Batista diz. Quem roubava não roube mais. Entende? Não é mais aquele, agora é esse. Exposto, aberto, livre, nada. Apenas como uma carta ambulante diante de Deus. Exposta a todos que queiram ler. A todos que queiram ler. Sem segredos, e aqui sem segredos eu quero dizer sem pecados secretos. É claro que segredo nós temos, né? Lógico que a gente tem. Segredo a gente tem, né? Não tem como fugir disso. Agora, esse segredo, que não são pecados, esses são nossos. A gente não tem, é uma outra vida escondida por trás da nossa. Nós não temos um segundo perfil na rede social, não, gente. É? A gente não tem isso, não. A gente não tem um arquivo, como alguns têm no seu computador, né, que estão escondidos em pastas para que a esposa não saiba. Arquivos antigos. Fazer um check-up nesse computador de vocês aí, nesse celular. Né? No Evangelho, a gente não tem o modo anônimo. A aba de anônimo do Google Chrome, onde ninguém rastreia as suas pesquisas. No Evangelho, a gente é exposto, aberto. Você é um Google ambulante, as pessoas digitam e você pesquisam, e você está aberto para dar informações sobre o Evangelho.
Você não tem pecado escondido, você não precisa esconder pecado de ninguém, porque pecados é o que você não é mais escravo. Você é um pecador pela sua condição, mas em arrependimento todos os dias. Por isso você nunca deixa o sol se pôr sobre sua ira. O dia que você fica irado, você não deixa às 6 horas, 7 horas da tarde chegar sem antes resolver. É isso que Paulo diz. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. Não vai dormir de costa com a mulher na cama. Não vai dormir no sofá e a mulher na cama. Isso tem que ser resolvido antes das 6 da tarde. Antes do sol se pôr. Ireis, mas não pequeis. Como é que se ira e não peca? Se arrependendo. Paulo diz, é inevitável que vocês vão se irar. Se a tua mulher como a minha, lava a casa com que boa, que é um cheiro que você odeia, você vai se irar. Vai ficar bravo, porque aquele cheiro invade a casa e eu não consigo respirar. Mas ela diz que sem que boa, a casa não fica limpa. Eu tenho que acreditar nela. Mas depois que o cheiro daqui boa, tá tudo resolvido. A gente come um lanche, toma uma água tônica e fica tudo contente, porque coca a gente não bebe mais. Resolve-se assim. De uma que boa para um problema grave. Antes das 6, antes de deitar. Você conversa, resolve. Isso não é só com a esposa e com o esposo, é com todos. Irmão, filho, vizinho. Todo mundo. Não deixe o sol se pôr com vocês irados, gente. Irem, mas não pequem. Deixar para outro dia já é assumir o filho, já é assumir o pecado. E depois, para se libertar daquilo, não vai. É igual filho, é para sempre. Só pelo processo do arrependimento que aquilo vai embora. Quantas 6 horas da tarde já passou aí? Resolve isso. Não deixa chegar às 6 de hoje, não. Resolve, não deixa isso virar um dia eterno. Uma noite eterna. Resolva o quanto antes. E resolver é bom, não é? Você se sente livre. Já contei isso aqui, mas tá gravando, talvez não tinha gravado. Lá vou contar de novo. Eu nunca deixei a Gabriel Alex mexendo no meu celular. Nunca. E um dia eu peguei o meu celular e estava quebrado. A tela. A pontinha. Quem quebrou? Não fui eu, não fui eu. Eu insisti, não foi ninguém. Aí um dia, qualquer, a Nil trabalhando, levamos ela para trabalhar no serviço rápido que ela ia fazer, já íamos voltar para casa, ficamos esperando, tomando um sorvete enquanto ela fazia o serviço dela. E a Gabi chegou e falou, pai, fui eu que quebrei teu celular. Eu falei, foi você? Ela falou, foi. Eu joguei a bola, estava jogando bola com a Alex, você deixou o celular perto da janela, ela bateu na casa da janela, o celular tremeu, caiu no chão e quebrou. Eu falei, tá bom. E continuei andando. E os dois ficaram para trás. A Gabi olhou para o Alex e falou, ele não fez nada. Meu Deus. Eu achei que ele ia bater e ia agora na rua. O Alex falou, pois é. Ele não fez nada. E ele soltou. Ela vai. Que alívio. Gente, vê como resolver é bom? Esse alívio que você tem quando... Nisso eu não preciso pensar mais. Isso acabou. Ufa! Vou parar de gastar horas do meu dia nessa mesma coisa. Deletou. Olha só, e era tão fácil, fica no resolver antes. Porque a gente é bobo. A resposta não tem outra. A gente é bobo. Às vezes por orgulho, às vezes por medo, que era o caso da Gabi. Às vezes por orgulho, não vou dar o braço torcer. E aí tá você, carregando a carniça e o outro vivendo. Né? Odiando o outro. Como diz o escritor antigo, tomando veneno na esperança que o outro morra. Então resolve. Liga. Conversa. Ah, mas não quer me atender. Não vai forçar, mas tenta. Não quer? Você diz, bom, tá aí. Hoje tem mensagem, se você não quiser ler, mas você pôs lá a mensagem. É assim que a gente vive, pro bem da gente mesmo. Pro bem da gente mesmo. É o que Paulo está dizendo aqui. Expostos em Cristo para todos, sem segredos, sem pecados ocultos. Expostos para quem quiser ver, para quem quiser ler. Cartas vivas que a letra não pôde matar. Esses somos nós. Escritas pelo Espírito, recebendo vida do Espírito e expostas ao Espírito e ao mundo, expostas ao próprio Deus. Você é um museu de Deus. Não estou chamando você de velho. Você é um museu de Deus. Está todo mundo visitando. O dia inteiro você está sendo visitado, expondo quem você é no teu trabalho, onde você se relaciona dentro da sua casa, com os vizinhos, com a sua família. Você está sendo exposto. Os anjos te contemplam, os demônios te observam e Cristo te faz lido por todos eles.
Como é que começa a discussão de Jesus, de Deus e Satanás no livro de Jó? O que Deus disse? Tem visto o meu servo Jó. Deus diz, tem lido o meu servo Jó? Como é temente. E como se dizia do mal. Olha Deus dizendo, já leu a HQ, o gibizinho, o volume 1 da vida do meu servo. Aí está Deus lá fazendo o mesmo. Já leu o capítulo 1 da vida do meu servo Regis, Felipe, Valmir, Silviana, Aline, todos já leram? Já leram o capítulo 1 da vida deles? Leiam aqui, ó. Como vivem para Deus, como vivem para Jesus, como se desviam do mal. Glória a Deus. Cartas vivas que a letra da lei não pode mais matar. Esses somos nós, irmãos. Esses somos nós. Vivos de fato, com razões, ou com uma única razão para sermos felizes de fato. Cristo Jesus. A razão da nossa alegria, a razão da nossa paz, a razão da nossa satisfação, a razão da nossa manifestação em fazer o bem sem querer bem em troca, sem esperar resposta igual em troca, fazer o bem pelo bem. Alguém diz, você é trouxa, você diz, não, eu só estou vivo. Você é bobo, faz o bem e te fazem o mal. Você diz, não, eu só estou vivendo. Se esse bem não vir por pessoas, virá de outra forma, mas eu não vou mover 1 milímetro, nem para a esquerda e nem para a direita. Não preciso que ninguém me recomende. A minha recomendação é a minha igreja, são os meus irmãos. Olhe o comportamento de um e do outro e você verá que nós nos recomendamos uns aos outros ao mundo, sem arrogância, apenas porque Deus nos expôs a isso. Cartas vivas que a letra não pode matar. Esses somos nós. Coloque-se de pé, por gentileza.